pessoal, continuamos as nossas aulas sobre teoria dos conjuntos, né? Vamos ver agora a terceira operação, que é a diferença entre conjuntos, né? Nós vimos a primeira, que foi a união, segunda a interseção e a terceira a diferença, né? Então, definimos a diferença entre os conjuntos A e B, A e B, como sendo o conjunto. Então, vamos simbolizar dessa forma, tá? Então, quem vai ser a diferença entre A e B? Vai ser constituído de todos os elementos, tá? Tal que este elemento esteja em A, mas este elemento não esteja em B, tá? Então, essa é a notação, a definição do que vem a ser diferença entre conjuntos, né? São todos os elementos que estão no conjunto, mas não estão no outro, né? Bom, alguns autores, né, colocam a notação diferença dessa forma aqui, né? Outros, eu já vi em outros livros, né, escrever diferença dessa forma, tá? Mas para o nosso caso nós vamos usar de maneira tradicional, tá? Sem muito arrodeio. Então, no diagrama de Venn, se nós pegarmos aqui o conjunto A, aqui, e aqui como sendo o conjunto B, né? Então o A menos B são todos os elementos que estão em A, mas não estão em B, tá? Então vai ser essa região aqui, né? Então isso vai ser a diferença, né? Bom, uma coisa a se observar, né, nessa definição, né, é que A menos B, né, A menos B vai estar contida em A, né? A menos B vai estar contida em A. Se eu pegar outra parte, tá? Se eu pegar, por exemplo, B menos A vai ser essa região aqui, tá? Então, automaticamente eu posso concluir que B menos A vai estar contido em B. É um subconjunto de B, tá? Então, B menos A é um subconjunto de A e A menos B é um... Desculpa. A menos B é um subconjunto de A e B menos A é um subconjunto de B, tá? Uma outra coisa que nós podemos observar também, tá? É que se nós tomarmos, por exemplo, se A e B são conjuntos disjuntos, ou seja, a interseção entre eles, né? Dizer que dois conjuntos são disjuntos é dizer que a interseção entre eles é igual ao vazio, ele não tem elementos em comuns, né? Então, quando A e B são disjuntos, né? Então eu tenho o seguinte, eu tenho que A menos B, né? Então, como não existe elemento em comum entre A e B, então A menos B é o próprio A, tá? Do mesmo jeito, B menos A seria o próprio B, né? Uma outra coisa que nós podemos tirar também, tá?
uma outra coisa que nós podemos tirar também é que se, tá? Se porventura qualquer eu tiver que o B esteja contido em A, tá? Se B estiver contido em A, então eu digo que A menos B, tá? Eu vou denotar dessa forma, tá? Eu digo como sendo o complementar de B, tá? Então eu vou colocar aqui, isso aqui vai ser o complementar de B com relação ao conjunto A. Tá? Bom, eu vou usar essa notação aqui, tá certo? Mas, de novo, tá? Existem alguns autores, né? Desculpe. Existem alguns autores, tá? Que colocam essa notação aqui, tá? O próprio Elon, quando está trabalhando no livro dele de análise, né? Ele usa essa notação, tá? Mas para a questão de se trabalhar com a base teórica de conjuntos, tá? Eu acho que essa notação aqui fica mais plausível, tá? Melhor de trabalhar, vamos dizer assim. Tá? Não que essa daqui não vá ser possível, mas acho que essa daqui fica melhor. Então vamos denotar dessa forma, tá? Lembrando que todas as nossas aulas que nós estamos trabalhando, estão sendo baseadas, tá? É sempre em cima do livro do Elo, tá? Análise volume 1. E também em cima de outros livros que envolvem a teoria dos conjuntos, mas envolve a teoria dos conjuntos a nível conceitual. Tá? Podemos pegar, por exemplo, o livro de Teoria Ingênua dos Conjuntos, tá? Acho que P. Albus, não lembro mais, mas de maneira bem conceitual, tá? O livro do Higino, Álgebra Moderna, ele trabalha a teoria dos conjuntos, mas ele não trabalha de maneira bem conceitual, ele trabalha de maneira mais prática. O nosso intuito é de maneira bem conceitual. Então, acho que o livro do Elo seria o que mais se adapta ao que nós estamos interessados. Tá? Então, o que eu poderia comentar aqui, tá, de maneira bem rápida, tá, em termos de notação, é que quando eu digo que um elemento X pertence a B complementar, tá, isso aqui acontece se somente se esse elemento não está em B. Tá? Se nós fizermos aqui o diagrama de Venn para essa situação aqui, tá? Vamos colocar assim. Tá? Então aqui eu teria B, esse conjunto aqui de dentro seria B, tá? E o conjunto aqui de fora seria A, por exemplo. Tá? Situação hipotética desse espaço aqui, tá? Então, essa situação aqui, o lápis aqui não quer sair a ponta, vamos lá. Essa situação aqui, o complementar seria essa parte aqui, tá? Então, o complementar de B são todos os elementos que não estão em B, tá? Então, seria essa parte. Se nós estivermos manipulando, por exemplo, um conjunto universo, tá? Se nós estivermos manipulando, estivermos trabalhando qualquer com um conjunto universo, tá? Então eu posso falar em complementar usando apenas isso aqui, tá? E não necessariamente mencionar que seja esse conjunto universo. Tá? Então falou X pertence a B complementar, estou falando que X não pertence a esse conjunto B. Tá? Então essa seria a ideia de conjunto complementar. Tá? A definição é a definição de diferença. Tá? Apenas que a gente usa, nós usamos a palavra complementar, tá? Se acontecer de esse conjunto na qual a gente estamos trabalhando,
tá, estiver contido no conjunto maior. Tá? Se isso acontecer, nós falaremos sempre em complementar e não diferença. Tá? Bom, vamos lá ver algumas propriedades, tá, de complementar, tá, e demonstrar essas propriedades. Então, nós temos aqui uma proposição, tá? Na verdade, as propriedades de complementar. Então, essa proposição diz o seguinte, tá? Eu não vou colocar U, tá? Seja ver o conjunto universo, eu não vou colocar U, tá? Porque, de novo, meu U é bem parecido com o símbolo de união, tá? Então, para não confundir as duas situações aí, então prefiro colocar um V qualquer, tá? Lembrando que quando a gente fala conjunto universo, tá? É só dizer que esse conjunto que eu vou trabalhar, tá? Ele está contido contido em algum conjunto maior do que ele, tá? Apenas isso, tá? Conjunto universo é uma coisa bem maior, tá? Então vamos lá. Você já vê o conjunto universo, tá? Então o que nós temos é o seguinte. Então o que nós temos a primeira propriedade é que a diferença entre A e B, tá, nada mais é do que a interseção entre A e o complementar de B. Tá? A segunda propriedade diz o seguinte, que o complementar, tá, do complementar, tá, o complementar deste conjunto aqui, tá, é o próprio A. Tá? Bom, a terceira nos diz que se A for um conjunto vazio, tá, então o complementar de A é o próprio conjunto universo. Tá? A quarta nos diz que se A estiver contido em B, tá, se A estiver contido em B, isso aqui acontece somente se o B complementar vai estar contido em A complementar. Tá? A quinta me diz que a interseção B complementar nada mais é do que A complementar, união com B complementar. Tá? E a sexta me diz que a união do complementar, tá, nada mais é do que A complementar, interseção com B complementar. Tá? Essa propriedade, essas duas últimas aqui, tá, para quem trabalha com estatística, ela é bem importante, né? Bom, vamos lá, fazer a demonstração de algumas propriedades, as outras fica como exercício. Tá? Então vamos lá, a primeira. Tá? Lembrando que, como eu quero mostrar a igualdade, tá? Então eu tenho que mostrar que esse conjunto aqui está contido nesse outro aqui, tá? E que também vale a volta, tá? Ou seja, que esse conjunto aqui vai estar contido nesse daqui, ou contém, né? Como queiram. Tá? Então, vamos lá, né? Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar um elemento qualquer, tá? Peguei um elemento qualquer na diferença, A menos B. Bom, mas dizer que este elemento está em A menos B, isso acontece somente se x pertence a A e x não pertence a B. Tá? Ora, mas dizer que x pertence a A e x não pertence a B, tá? O I, só lembrando, é o conectivo, tá? O conectivo de interseção. Tá? Então, dizer que x está em A e x não está em B é dizer exatamente que o x pertence ao A interseção... Opa, desculpe. Vamos completar aqui, né? Então, isso aqui é dizer que x está em A, tá? E, bom, dizer que x não está em B, por definição, é dizer que x pertence ao complementar de B. Né? Ora, mas dizer isso aqui, né, por definição de união, de interseção, né, o I, né, então é dizer exatamente que o nosso x pertence ao A interseção B complementar. Tá? Observe que eu parti de um elemento de A menos B. Tá? Se eu partir agora de um elemento da interseção, os passos que eu vou realizar são os mesmos, é por isso que eu botei um somente se. Observe que se eu pegar um elemento aqui,
Tá? Então isso aqui vai implicar que, né, x vai pertencer a B complementar e x pertence a A. Tá? Mas dizer isso aqui, tá, que x pertence a B complementar, é dizer que x não está em B. Ora, mas dizer que x está em A e x não está em B, então é dizer que x está em A menos B. Tá? Então, o que eu tenho é que A menos B, de fato, é igual a A interseção B complementar. Tá? Bom, primeira propriedade, ok, né? Segunda propriedade. Vamos lá. Segunda propriedade, tá? Pega um elemento qualquer em A complementar de A complementar. Então, por definição de complementar, tá? Isso aqui é somente se o x pertence, não pertence ao A complementar, tá? Ora, mas dizer que o elemento não está no seu complementar é dizer exatamente que esse elemento está no próprio conjunto, né? Então, esse elemento vai estar no conjunto, tá? Dizer que o elemento está no complementar, tá, é dizer que o elemento não está no conjunto. E dizer que o elemento está no conjunto é dizer que o elemento não está no complementar. Tá? Então, automaticamente, isso aqui tem uma ida e tem uma volta. Tá? Então, se vale a ida e vale a volta, então vale as duas inclusões. Tá? Ou seja, em outras palavras, é que o complementar de A complementar é o próprio A. Tá? Bom, a terceira é bem óbvio, né? Se o A é igual a vazio, então o complementar de A é igual ao conjunto do universo, né? Então, mostrar que isso aqui é verdade, né? Olha, se eu pegar um elemento no complementar, tá? É porque esse elemento não está em A. Ora, mas se ele não está em A, o A é igual ao vazio, então é porque ele está no conjunto universo. Então, automaticamente, isso é bastante óbvio, né? Bom, a volta é lógico porque o conjunto universo é o conjunto que contém todos os conjuntos, então automaticamente o A complementar estaria contido nele. Tá? A quarta fica para vocês, tá? Idêntica ao que nós fizemos aqui, de maneira bem simples. Tá? A quinta eu vou deixar para vocês também, tá? Porque eu vou fazer a sexta. Tá? Trabalhamos aqui com interseção, tá? Então vamos trabalhar um pouco com união. Então essa parte aqui fica para vocês. Tá? Então vamos fazer a sexta. A sexta me diz o seguinte, tá? Então eu pego um elemento qualquer em A união B complementar, tá? Lembrando que quando eu não puder fazer a ida e a volta, tá? Então eu tenho que fazer uma inclusão e depois a outra inclusão. Tá? Mas se eu puder fazer a ida e a volta automaticamente, sem problema nenhum, então você não precisa estar fazendo as duas inclusões. Tá? Então peguei um elemento em A união B complementar, tá? Isso aqui acontece somente se, tá? O x não pertence ao A união B. Tá? Bom, vamos lá, mas por definição, o que vem a ser x não pertencer a A união B? Tá? Ele não está na união. Tá? Então isso aqui quer dizer o seguinte, x não pertence ao A, tá? E também x não pode pertencer a B. Tá? Lembre-se que ele não pertence à união. Tá? Então ele não pode nem pertencer a A e nem pertencer a B. Porque se ele pertencer a A, ele automaticamente está na união. E se ele pertencer a B, ele automaticamente está na união. Tá? Então ele não pode nem pertencer nem a A e também a B. Tá? Então esse I aqui é importantíssimo. Tá? Eu não teria ou, tá? Porque se eu dissesse x não está em A ou x não está em B, ora, se x não está em A, há uma possibilidade de estar em B. Tá? Idem para, se ele não está em B, há uma possibilidade dele estar em A. Agora, quando eu boto I, tá? Então eu garanto que ele não vai estar em A e também não vai estar em B. Tá? Ele não vai estar em nenhum dos dois conjuntos. Tá? Então, eu tenho aqui. Bom, depois a gente vê se vale a volta. Se vale a volta, a gente faz só a sequência da volta, tá? Se não vale, a gente demonstra a volta. Tá? Então vamos lá. Bom, mas dizer que x não está em A, tá?
é dizer exatamente que ele pertence ao seu complementar. Tá? Então, x pertence ao A complementar. Tá? E dizer que ele não está em B, é dizer que ele está no seu complementar. Então, x pertence a B complementar. Bom, mas daí nós tiramos o seguinte: o x está em A complementar e o x está em B complementar. Então, o I aqui dá a noção da interseção, né, o conectivo da interseção. Então, x pertence a A complementar, interseção B complementar. Tá? Bom, vamos tentar ver se vale também a volta, tá? Poderia até demonstrar... Vamos fazer as duas inclusão? Vamos fazer uma inclusão, tá? Só para vocês perceberem que a demonstração é de maneira bem... Praticamente é você repetir as mesmas palavras. Tá? Então, necessariamente, nós não precisamos repetir as mesmas... Escrever a mesma coisa, tá? Se já foi escrito. Mas vamos fazer. Então, essa daqui seria a primeira inclusão, tá? Então, aqui eu teria a primeira inclusão. Ou seja, mostrar que se eu pegar um elemento aqui, ele vai estar aqui. Em outras palavras, né? É que A união B, em outras palavras, é que A união B complementar disto é igual a complementar, interseção B complementar, tá? Está contido, né? Vamos pegar outra parte, tá? Então, vamos pegar um x pertencente a complementar, interseção B complementar. Tá? Então, isso aqui quer dizer o quê? Que o x pertence ao A complementar e o x pertence a B complementar. Tá? Observe que depois a gente analisa a escrita, tá? Mas vocês vão observar que a escrita é a mesma, tá? Então vou botar até um passozinho aqui. A inclusão, o retorno da inclusão, tá? Vamos perceber que são as mesmas palavras. Então, eu tenho isso, tá? Isso é um si somente si, mas vamos só colocar a setinha de si, né? Do implica. Tá? Mas dizer isso aqui, tá? Dizer isso aqui, né? Dizer que x pertence ao A complementar é dizer que x não está em A, tá? Dizer que x não está em A e é dizer que x não está em B, tá? Dizer que x não está em B. Tá? Bom, mas dizer isso aqui, né? Dizer que x não está em A, dizer que x não está em B, é dizer que x pertence a B complementar, tá? A complementar. Não, tá. Desculpa. Vamos lá. Dizer que x não está em A e dizer que x não está em B, tá? Eu tenho exatamente que o x não pode estar na união, tá? Porque o i aqui, tá? Garanto aqui, olha, que ele não está nem em A e nem em B, tá? Então, automaticamente, ele não pode estar na união. Tá? Na união, lembrando só, né? Que a união são todos os elementos que estão em A ou está em B, né? Pode estar em ambos, tá? Mas, então, daqui eu garanto que o x pertence ao A. Não está em A união B. Tá? Ora, mas dizer isso aqui é dizer que se x não está nessa união, é dizer que x pertence a interseção... Escrita tá ruim hoje, hein? A união B, o complementar de A união B. Tá? Bom, e daí nós concluímos a nossa segunda inclusão, né? Ou seja, que A complementar, interseção B complementar, está contido em A união B complementar. Observe que o espaço que nós usamos aqui, tá?
São os mesmos passos que nós usamos aqui, né? Eu não precisava necessariamente ter feito essa outra inclusão, né? Porque eu partir de um elemento daqui, tá? Seria eu partir daqui, tá? Quando eu faço esse passo aqui, esse é o mesmo, tá? São se somente se. Mas quando eu venho para cá, tá? Quando eu estou aqui, né? Então, quando eu estou nesse passo aqui, quando eu venho para esse outro passo aqui, então, foi o que nós fizemos aqui, ó. Tá? Então, automaticamente eu tenho essa ida e a volta, tá? Mas dizer isso aqui, por definição, é dizer isso automaticamente. Ou seja, eu podia ter feito a demonstração só fazendo a ida e a volta, tá? É possível fazer isso em conjunto? Sim. Sempre? Não, nem sempre, tá? Depende da propriedade, tá? Depende da situação, tá? Não necessariamente você vai fazer isso em todas as propriedades, tá? Então, só essa questãozinha aqui, tá? Bom, então finalizamos a nossa parte de diferença, tá? E complementar. Aquelas outras duas propriedades que ficaram faltando na demonstração, tá? As três propriedades, né? A 3, a 4 e a 5, tá? Vocês escrevam, tá? Façam, é interessante, tá? Depois a gente vai passar uma lista de exercício e automaticamente vocês vão praticar mais ainda, tá? Bom, bons estudos, ok? Até mais.